Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma sessão de dicas do Gil. Hoje a gente vai para a nossa aula de número 8. Estamos aí com o patrocínio da nossa software house Virtux, né? E muito feliz por estar hoje falando principalmente com os iniciantes aí do Flutterflow. É uma aula que a gente vai falar um pouco aí sobre lógica de programação. Um assunto muito legal que às vezes ele faz falta no dia a dia, né? Bom, então, basicamente, esse aqui é o nosso tema de hoje, né? E veja bem, a gente vai fazer uma tarefa da seguinte forma, né? Na inclusão de um cadastro qualquer, a gente precisa descobrir qual o próximo código a ser usado, né, naquela inclusão daquele cadastro, tá? E principalmente a gente vai usar no code. Nós não vamos fazer funções, tá? Uma função. Bom, e aí esse código cadastral é aquele código muito comum, presente, cadastro de produto, cadastro de cliente, né? Qual que é o código do cliente, qual que é o código do produto, qual que é o código. Então é esse código aí que a gente está falando. Então vamos imaginar aí uma tabela de um cadastro de produto, por exemplo, e você quer fazer a inclusão e qual é o último produto que você implantou, né? Então você tem que fazer uma varredura no seu banco de dados para poder descobrir qual foi o último implantado, tá? E aí a gente vai fazer essa dinâmica aí hoje, né? Beleza, então vamos pôr a mão na massa, né? Vamos preparar o nosso ambiente. Apresentar a tela que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer login. Vamos fazer chamar a página aqui que faz a configuração de atividades e serviços, tá? E aí na parte de serviço é o que a gente vai fazer. Então eu tenho alguns serviços aqui já previamente cadastrados na nossa tabela, tá? E a gente vai digitar um serviço novo e vai mandar incluir esse serviço, né? E aí a gente vai ver a correlação que existe lá na tabelinha, tá? Então nós temos aqui nas nossas coleções uma tabela, uma coleção que se chama serviços. Eu já tenho aqui previamente vários serviços cadastrados, particularmente já fiz uma revisão, todos eles aqui estão numerados com código de serviço de 1 a 10, e, e aí a gente vai incluir o próximo, que deve ser aí o 11, né? Lembrando que as ordens com que esses registros ficam dentro do banco de dados é uma ordem meio aleatória, tá? Por exemplo, o registro décimo aqui, ele não estaria aqui embaixo. Então ele fica fora de ordem. Por isso é que na lógica que a gente vai usar de programação, a gente tem que prever que a gente vai fazer uma varredura, capturar qual o último código implantado, tá? E para que a gente possa usar ele na inserção do registro novo, ok? Então esse aí é o nosso desafio de hoje. Beleza. Então, essa é a nossa tela. E aqui nós temos o nosso botão. Já vamos preparar o ambiente. No nosso botão, antes da gente entrar nas ações dele, a gente vai estudar mais ou menos aqui a hierarquia, né, da nossa tela. Então, o primeiro elemento da tela aqui a gente chama de scaffold, né? Nesse scaffold nesse botão aqui, a gente visualiza todas as page states, que são as variáveis locais, né? Particularmente, nós vamos falar e vamos usar uma variável que a gente chamou de último e uma variável que a gente chamou de contador, tá? Que estão, né, presentes aqui na page state, ok? Para a gente só dar um exemplo dessa variável contador e último, eu vou chamar de novo aqui a nossa tabela, tá? E vamos só ter um raciocínio aqui de como que a gente tem que proceder antes de começar a codificar, tá? Então veja bem, eu preciso fazer uma leitura em todos os registros e detectar aquele que tem, né,
o último código maior que foi usado. E aí, vamos imaginar que aqui eu tenho uma variável que vai guardar essa informação. Estou só usando o mouse aqui para ficar fácil aqui a didática, tá? Então, digamos que essa variável aqui seja a variável que se chama último, né? Então, o que vai acontecer? Ela, quando a gente cria ela está zerada, tá? E quando a gente começa a fazer o primeiro processamento aqui, a gente vai perguntar, né, lá, olha, esse código do serviço é maior do que o conteúdo. Quer dizer, nesse nosso caso aqui, sim, porque o código de serviço é igual a 2 e lá está zero. Então, o valor que está aqui vai ser guardado na variável último. E assim por diante, né? Então, chega a vez do 3, ele vai ser guardado. E quando chegar a vez do 10 aqui, ele vai guardar o 10. Na sequência, ele vai ler o 7, o 8 e o 9. Todos esses valores aqui, né, menor do que o 10, não vão preencher, né, o requisito do if, que ser maior do que o que está guardado aqui na variável. Tá? Então, isso é uma coisa. A variável última, a gente vai usar ela dentro desse contexto. Tá? Bom, como eu falei em loop, quer dizer, uma varredura de todos os registros, tá? Então eu já estou farejando aqui a necessidade de uma outra variável, tá? Vamos chamar ela então de contador, porque cada vez que ela entrar nesse processamento, né, é, ela vai ser o ponteiro, né, de leitura, né, que a gente precisa para poder fazer uso de algum campo daquele registro. Então a gente precisa saber qual é o registro que está sendo consultado ali. Então são os índices, né, dessa coleção, dessa tabela, os índices de leitura que falam onde que a gente está. Né? Então a variável contador, ela começa com 1. Sempre que a gente tem uma tabela ou lista, tá? O índice em si, ele sempre começa do zero. Tá? Por exemplo, esse aqui é o primeiro registro, mas ele está no índice 0. Isso aí já é um padrão de engenharia, tá? Então, o índice sempre começa no, no índice 0 de qualquer lista, tá? Ora, então, meu contador começa com o valor 0, ele vai ler esse registro porque esse registro está no índice 0. Então, e quando o meu contador chegar aqui, ele vai estar com, são 10 registros, ele vai estar no índice 9. Vai ler o registro 9. Mas no momento que ele só vai fazer essa leitura enquanto o contador for menor do que a quantidade de registro. Quantidade de registro não é índice. Aqui eu tenho 10. Então, meu contador é 9, ele é menor do que a quantidade de registro, que é 10, satisfez a condição. Então, ele vai conseguir ler o último registro. Tá? Mas assim que ele entrar no loop de novo, a condição do loop não vai satisfazer, porque aqui, né, vai estar marcando 10 e 10 não é menor do que 10. Okay? Só estou dando um exemplo aqui, mas a gente vai ver isso aí na prática, na programação, que a gente vai botar a mão na massa agora. Tá? Ok, então vamos lá. Né? Bom, já que o nosso ambiente é aqui nesse menu de serviço, e nesse menu de serviço aqui, nós vamos trabalhar com ação, né? Vamos fazer uma ação aqui. E nessa ação, a gente vai precisar de fazer o uso da coleção, que a gente, né, vai pegar a coleção para fazer essa varredura. Né? Então vamos abrir o nosso painel de ação aqui. Vamos criar uma nova ação para a gente começar a fazer aqui já o uso aqui de lógica. Tá? Veja bem, uma das coisas que a gente tem necessidade, agora eu vou fazer um registro. Vamos imaginar que o digitador não digitou nada e já clicou no botão para incluir.
Cara, não pode, né, processar, porque de repente ele esqueceu, a gente tem que mandar uma mensagem para ele. Então, isso tem que ser levado em conta, tá? Só posso processar se a condição for satisfeita. Nesse sentido, a gente tem que criar uma ação aqui condicional. Essa ação padrão aqui que ele traz, ela não é uma ação condicional, ela é uma ação normal, tá? E aí, o que eu vou fazer? A gente faz um artifício aqui de eu crio uma ação que eu quero que tenha uma outra perfil e depois de feita essa ação aqui eu venho cá e deleto essa ação aqui que ela não serviu para nada, tá? Então eu vou fazer uma ação condicional, ok? Posso apagar aqui, que ele já sabe. Essa ação aqui eu vou deletar ela. Pronto, eu já tenho minha ação condicional. Minha ação condicional é uma ação simples, é uma pergunta simples, tá? Que, quando eu falo que é pergunta simples, é porque a ação é o seguinte, eu vou fazer uma condição aqui e a resposta que vai vir para mim é o seguinte, ou true ou false. Alguma coisa A é igual a B? Sim ou não. Então, vamos ver. Minha condição na tela é, aquele campo está preenchido? Sim ou não, né? Como que a gente faz isso? Aquele campo está preenchido. Então eu venho aqui, vou estabelecer uma condição, é uma pergunta simples, uma condição simples, uma pergunta simples. A igual a B? Então, meu campo da tela. Meu campo da tela é o nosso amigo TXT, nome do novo serviço. Tá? Igual alguma coisa? Não, aqui a gente tem umas opções aqui, ó. Ele foi setado e ele está não vazio. Isso aqui me interessa. E sempre no if eu gosto, por experiência, de trabalhar no modo afirmativo da coisa e não no modo negativo, tá? O que é no modo afirmativo? É que sempre a resposta principal ali para o meu cérebro seria o sim. Então é o seguinte, né? É, o, o meu campo ele foi preenchido, tá? Pronto, está feita a condição. A resposta saiu daqui como, né, é um booleano, então ele está true ou falso. Se for true, é porque deu certo. Então o cérebro nosso é acostumado assim, porque senão, do contrário, eu teria que fazer a pergunta no modo negativo. E no modo negativo, você praticamente tem que virar seu cérebro de cabeça para baixo, né? Porque você colocaria aqui o campo, por exemplo, ele não foi preenchido, então a resposta do negativo seria true, mas o true seria para encerrar essa, né, deu problema. Tá vendo como que as contradições aqui, né, numa lógica de programação, ela é muito importante, esse detalhe de trabalhar na positiva. Digitei corretamente a coisa? Sim. Beleza, então vou processar. Ah, não, deu errado lá, não preencheu o campo. Então eu vou mandar uma ação, uma advertência, tá? Uma informação para a tela. Information, aí a log. Digite, campo, primeiro. Ok. E aí, depois que ele passa essa informação, eu vou encerrar, tá? O nosso fluxo daqui, coloco um terminate, né? Ou seja, não vai passar por aqui. Então, o raciocínio é legal. Digitei tudo bem, true. Legal. Então, veja bem, agora eu vou começar a pensar naquela explicação que eu havia falado aqui. Eu vou zerar minhas variáveis aqui para começar a processar, né? Opa, fiz errado, deixa eu pegar a tela. Voltando. Ora, eu vou adicionar uma ação aqui para zerar elas. Então é um state management, update page state. Vou adicionar um campo, meu campo é a variável último. Eu vou setar ela para 0.
Vou adicionar uma outra variável aqui nesse fluxo, é a variável contador. Eu vou setar ela para 0 também. Ok. Opa, não vou adicionar mais nenhuma. Tá? Um detalhe aqui, ó, rebuild a página, redesenha a página nossa de trabalho? Não, estou no meio de um fluxo aqui. Não quero que eu redesenhe nada, não. Está processando, tá? Beleza? Então já zeramos as variáveis e a gente está pronto para então começar a fazer o loop. O loop, ele também é uma condicional, porque ele tem que ficar trabalhando enquanto uma condição estiver sendo satisfeita, né? Então eu vou adicionar aqui um outro condicional, tá? Esse condicional, vou analisar ele, né? É o meu loop, tá? O meu loop então é enquanto a nossa variável contador for menor do que a quantidade de registros existente naquela tabela. Vamos só fazer uma validação aqui, tá? Ora, no nosso botão de incluir aqui, eu não coloquei nenhuma tabela, tá? Então, nesse sentido aí, observe o seguinte, eu comecei a falar lá atrás a questão de hierarquia, e essa hierarquia é muito importante, onde você coloca o banco de dados, né, atachado nos elementos da tela, tá? Então, esse, esse container aqui dentro da hierarquia, ele está num lugar diferente desse container aqui. Então, o que está definido aqui, em tese, eu não tenho visibilidade aqui. Então, vamos voltar no nosso, que a gente vai voltar aqui também, tá? Só para que essa explicação fique bem completa, né? Então, eu tenho que estabelecer uma condição aqui. Essa condição minha é, se o meu page state, isso que eu vou fazer aqui vai falhar, tá? Se o meu contador, né, é menor do que a minha tabelinha de serviços, tá? E veja bem, eu não tenho ela aqui. Ah, mas ela está lá na tela. Ela está lá na tela, fora do alcance da área de trabalho desse botão. Foi aquilo que eu falei, né? Então, olha só. Falhou, tá? Então aqui está acontecendo uma coisa importante, depois a gente vai voltar para cá, tá? Mas vamos voltar para a tela, né? Então nós temos o nosso botão aqui e temos aqui, ó, uma tabelinha de serviço. Ele não deixa utilizar ela, por quê? Porque ela está fora do escopo. Lembra quando eu minimizei aqui todas os containers, né? Tá vendo? O container de baixo, o que você define aqui, quem está nesse escopo aqui no de cima não consegue enxergar aqui embaixo, tá? Então, isso é realmente... E tem aqui, por exemplo, algumas coisas que aqui no scaffold eu poderia colocar aqui. Aqui dá um escopo global. O que eu coloco aqui, ele pode ser visualizado em muitos outros lugares aqui. Ou então, você define, por exemplo, na global aqui e aqui embaixo você pode fazer uma tabela filho, que ela tem um outro logotipo aqui, quando é possível fazer uma tabela filho derivada de uma tabela pai, tá? Não é o nosso caso aqui agora. Mas assim, nesse sentido aí, várias possibilidades aí permite você fazer uma estratégia aí de acordo com talvez sua necessidade. Voltando para nossa, né, para a nossa questão aqui, nós estamos aqui programando o nosso botão de inclusão. Ah, faltou fazer o principal. Ora, então aqui eu vou ter que criar uma backend query aqui para poder, ela é de serviços, essa backend vai ser usada na nossa rotina. Eu estou colocando um filtro aqui, já que o meu programa é por multi-empresa,
E então a minha empresa é igual ao app código empresa, já tem essa global aqui, ok? Bom, nesse sentido aí, o pré-requisito para a gente ir nas nossas ações aqui, dar continuidade, já está feito, tá? Então, voltando aqui. É aqui mesmo, né? Zerou as variáveis. Vamos fazer a condição, é uma condição simples. Essa condição simples é o que? A minha variável comando, que está na page state, contador quer dizer, né? Comando não. Tá? Ela seja menor do que o meu segundo valor aqui agora sim, os serviços apareceu. Tá? E o número de itens. Tá? Tanto é que, pronto. Então, é um if, né? O contador, ele vai fazer o loop enquanto eu acho que eu errei aqui, porque eu coloquei condicional e não coloquei loop, tá? Eu vou deletar aqui só para... Por que, tá? Por que eu estou percebendo que não foi o loop? Porque quando é o loop, a gente fica com a demarcação aqui com a cor diferente, tá? Então é certeza que eu usei o condicional errado, porque eu tenho o condicional e tem um loop, ó, tá? Então, ó, mas isso é bom, né? Essas mancadinhas que a gente tá fazendo ao vivo e a cores, tá? Para que vocês também tenham atenção aí, tá? É muito prático aí. Voltando lá para a nossa vaca fria, a gente vai fazer a condição do loop. A condição é uma condição simples, de tal forma que minha variável contador seja menor do que a minha tabelinha, minha coleção, que vai me dar o número de itens que tem lá dentro. Ok. Bom, então a gente... essa é a condição do loop. Ok. Aí, essa próxima, então, já que entramos no loop, eu tenho uma nova questão aqui agora, que é o seguinte. Eu já tenho a minha tabela, né? Eu já posso perguntar se aquele registro que eu vou ler ali, se ele, o código dele, eu vou ter que guardar se for menor do que o que está armazenado lá na variável último, né? Então, para isso, eu vou ter que fazer um condicional aqui, porque é um if, é uma pergunta. Então, essa ação aqui é uma ação normal, não quero usar ela. Então, vou só colocar o mais, convocar aqui a minha ação condicional, ó, e pego essa ação, essa que me deu suporte para me usar o mais aqui, eu venho e deleto ela, tá? Deletar essa ação, tá bom. Então, o meu desenho do gráfico aqui ficou maior, porque agora vai expandir, né? Então eu vou ficar num loop, lendo todos os registros, tá? E se aquele registro que eu li eu vou colocar a condição aqui, a condição vai ser o seguinte: o código desse cara aqui é maior do que o que está lá na variável? Se for, eu guardo. Se não for, eu passo em branco e vou para o próximo, ok? Então vamos nessa aqui. Da mesma forma, tá? A gente vai estabelecer uma condição. É uma condição simples. Tá? Nessa condição simples, eu vou perguntar se o registro que eu acabei de ler, que eu vou ler, tá? Eu vou ler ele baseado no index, né? Então, se o meu serviço
que está no index fulano de tal, num índice específico. O guia do meu índice é a minha variável contador. Então ele vai ler o registro zero nesse caso, nesse momento. Aqui, nesse momento aqui, a gente cai do galho. Tá? Muitas vezes toma muita atenção. Porque na hora que a gente está preenchendo isso aqui, a tela não me mostra isso aqui. A tela ela para aqui. E a gente taca o confirma aqui. Acabou. Nesse momento vai dar zebra, tá? Eu já caí do galho várias vezes. Por quê? Porque de repente tem isso aqui. Ou seja, se o registro que eu estou lendo, sendo guiado pelo contador, né? Aí sim, eu vou agora pegar um campinho de propriedade que eu vou ter acesso. Se o meu código do serviço, tá? Lembra que eu convoquei aqui, né, uma condição. Então, a condição A é o meu código do serviço. Se o meu código do serviço for maior do que a variável último, page state, tá? Ó. Então tá, código de serviço é maior do que o último? Opa, se for, beleza. Então aqui nós vamos colocar uma ação que eu vou memorizar, né, esse registro lá na nossa page state. Vamos setar nosso campinho último, tá? Eu vou setar o valor dele e ele vai receber o que está lá, o código do serviço que está lá nessa nossa coleção de serviços, num índice fulano de tal. Esse índice está sendo guiado, é um índice específico, está sendo guiado pelo nosso contador, que no primeiro registro aqui ele é igual a zero, tá? Eu vou pegar o campinho código do serviço, acabou. Vou colocar default aqui, isso aqui não vale nada, não. Pronto. Então peguei o código de serviço lá dentro da tabela e mandei para variável da page state, ok? Ok. E aí, eu poderia rebuild, não rebuild. Isso aqui, nossa senhora, dá uma encrenca danada, tá? Aí eu poderia colocar mais um campo aqui, porque... Não, se bem que não é o lugar dele aqui não. Tá, é aqui. Oh, vou voltar lá de novo. Perdão. Então tá, estávamos aqui. O código eu tenho que guardar, guardei, tá? Aí se o registro não me interessa, se não me interessa, ele caiu aqui no false, né? E aí ele vai, digamos assim, isso aqui é um ponto de encontro que os dois caminhos vai chegar aqui. Aqui, ó, eu vou ter que incrementar a variável contador, porque a variável contador, que é o nosso guia aqui em cima, se eu não incrementar ela lá embaixo, ela sempre vai ser zero. E aí ele vai cair num loop infinito aqui. E esse loop infinito, muitas das vezes, se você, digamos assim, administrar isso aqui para o programa para executar, lá no Firebase ele estoura lá as leituras, de repente vai aparecer lá que você leu 50 mil vezes e você fala assim, eu não fiz essa leitura, o Firebase não está dando conta de... O Firestore, lá no Firestore não está dando conta de... Tá, porque de repente você deixa escapar esses loop doido aí, tá? Vamos lá, vamos adicionar uma ação. Essa ação é de State Manager, Update Page State. Eu vou incrementar a variável contador, tá? Aqui não vai ser setVary, vai ser incrementar ela com 1, ok? Então, pronto. Aí, ó, nesse momento aqui, ele faz isso aqui, não sei porquê. Aí ele volta de novo para cá para iniciar um novo ciclo. No novo ciclo, o contador vai valer 1 e o número de itens é 10. E ele vai fazer isso aí até o final. Tá? Lembrando que índice começa no 0. Tá? Se tem 10 registros, vai do índice 0 até o registro 9. Tá?
Bom, aí deu certo, e aí eu obtive a variável minha último já está com o valor correto, e agora eu vou fazer a criação do registro no banco de dados, tá? Então, digamos assim, é um momento mais simples que eu acho que vocês já estão acostumados. Então, eu vou fazer um backend query, Firestore, eu vou create document, tá? E aí, na minha tabelinha de serviços, tá? Eu vou adicionar um campo, os campos aqui, código de empresa, é um valor que vem da variável, e aí essa variável é o meu app state, código da empresa, ok. Vamos para o segundo campinho, segundo campo, código do serviço, aqui sim, né? A gente vai... esqueci de fazer uma coisa importante. Então, deixa eu interromper aqui, mas a gente vai voltar aqui, tá? Veja bem, quando eu saio do loop, né, nesse momento aqui, que ele vai entrar aqui, a variável minha último, eu tenho que incrementar ela com 1, né? Porque ela leu o último registro foi o registro 10, e aí eu vou fazer um incremento. E aí o incremento dela vou fazer um page state, setar a variável último, vou fazer um incremental nela de 1, ok, rebuild, não rebuild, ok, então já fizemos um incremento, agora sim, o conteúdo dela é 11, e aí código do serviço, valor específico, from variável na nossa page state, variável último, ok, vamos agora colocar o nome, tá? Que está lá na tela, né? Valor específico, que vem da variável da tela, que é do nosso widget state, e aqui o nome do novo serviço. Ok. Tem outros campos aqui, mas para dar velocidade, né, para a gente andar depressa aí, não precisamos fazer isso não, tá? Então, veja bem, eu acho que é só isso. O cerne da questão é essa. Vamos fazer um teste agora, né? Vamos ver como é que está aqui. Logicamente o tempo já expirou. Expirou. Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Vamos testar então, né? Atividades e serviços. Estamos trabalhando em serviços. Vou criar um serviço novo aqui. Deixa eu testar incluir um aqui. Digite campo primeiro, tá vendo? Aquela observação que a gente colocou, né? Então, serviço, se não me engano vai ser o 11, tá? Vamos confirmar aqui na nossa tabelinha de serviço. Esse código de serviço, 2. Está repetido? Deixa eu até alterar aqui para 1. Eu devo ter em algum teste 1, 2. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Essa aí, que é o 7, 8, 9 e o 10. Ok, vai ser o 11 mesmo. Então, pimba! Pronto, incluiu. Poderia limpar o campo, fazer outras coisas, mas isso aí é menos importante pra gente agora. Vamos ver, né? Cadê o cara aqui? Cadê o 11? Ele é aleatório. 2, 3, 4, 5, 6, 11. Aí, serviço 11. Ok? Foi incluído. Então, tá aí, né?
nosso projetinho está funcionando bem. E aí, chegamos ao final e a gente espera ter contribuído aí com a comunidade aí. E desculpa aí as dúvidas que a gente também tem, a gente é aluno, né? E até o próximo vídeo. Valeu? Valeu, obrigado. Agora é hora dos cachorros. Fazer o serenata. Falou, tchau.